Olá, bem-vindo a mais uma devocional do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta número 6 do Catecismo é: há quantas pessoas na divindade? Para respondermos essa pergunta, façamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No livro de Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, está registrado: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o contigo, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo encerra sua carta com a seguinte bênção: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Portanto, a resposta é: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são um único Deus, com a mesma natureza, o mesmo poder e a mesma glória. Portanto, Deus, como nós vimos na pergunta anterior, ele é um só, mas ele se revela ao seu povo através de três pessoas. E essas três pessoas são pessoas distintas. É importante entender a dinâmica da Trindade nas Escrituras Sagradas, porque nós vemos o Pai enviando o seu Filho, o Filho revelando o amor do Pai e o Espírito Santo revelando a obra de Cristo na cruz. Há uma dinâmica entre os três, fazendo com que o próprio Deus envie, resgate, traga e mantenha o seu povo perto de si. Essas três pessoas não devem ser confundidas, como acontece em alguns casos com algumas correntes teológicas, como o unicismo, que acredita que Deus, por ser um só, também é uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes na cronologia da história. Seria Deus se revelando como Pai no Antigo Testamento, como Filho no início do Novo Testamento e como Espírito Santo através da história da Igreja. Esse é um pensamento equivocado, porque a Bíblia em nenhum momento mistura as pessoas. Aliás, a bênção apostólica que Paulo ministra no final da segunda carta aos Coríntios deixa muito claro que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, são três pessoas distintas. Entendemos que Deus é uma comunidade de pessoas que se relacionam entre eles desde a eternidade e quando somos alcançados pela graça, nós somos inseridos nesse relacionamento e fazemos parte de um relacionamento que é eterno através do organismo vivo que é a Igreja. Portanto, assim como nós entendemos que Deus é um, também entendemos que Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Medite nisso e que Deus te abençoe.